Imagina isso, você ainda está vivo, e alguém te entrega um pincel. Pedem que você escreva o manual da sua própria morte. Não é metáfora. No Egito Antigo, você mesmo escolhia, ainda respirando, o que salvaria seu coração de ser devorado. Isso acontecia depois do seu último suspiro. Seu coração seria pesado numa balança. Do outro lado esperavam deuses e um tribunal inteiro. Se pesasse errado, você desaparecia para sempre. Não morria de novo. Deixava de ter existido, como se nunca tivesse nascido. Você escrevia essas palavras sabendo que nenhuma segunda chance viria depois. Por que um pedaço de carne dentro do seu peito precisava passar num exame para você continuar existindo depois da morte? Essa pergunta guiou uma civilização inteira, moldou templos, moldou túmulos, moldou a vida de faraós e de gente comum. E a resposta está escondida num documento que quase ninguém entende de verdade, um documento que você vai conhecer de um jeito completamente diferente até o fim deste vídeo. Nada nesse documento é exatamente o que parece à primeira vista. Estudei esse material por anos e ainda me surpreendo com um detalhe. Existiam quase 190 feitiços catalogados por egiptólogos, fruto de mais de um século estudando papiros como o Diane, hoje no British Museum. Você não recebia um livro pronto. Escolhia, entre esses 190, quais feitiços caberiam no seu papiro e no seu bolso, como montar uma playlist de sobrevivência para o outro mundo. O papiro Diane tem quase 24 metros, mais longo que 2 ônibus escolares enfileirados, coberto de imagens coloridas. Mas a maioria nunca teve acesso a algo assim. Essa desigualdade revela o verdadeiro propósito do documento. Alguns feitiços custavam tão caro que só a elite conseguia reunir todos no mesmo papiro. Fica comigo, são 3 coisas que quase ninguém te conta sobre ele, e a última muda como você vê a morte no Egito Antigo. Tira da cabeça a ideia de um livro sagrado igual para todo mundo. Não existia uma Bíblia egípcia. O que existia era uma coleção de quase 190 feitiços independentes. Cada comprador escolhia quais deles copiar no próprio papiro. Você podia pedir o feitiço contra cobras. Podia pedir o feitiço para não trabalhar forçado no além. Podia pedir o feitiço para não sentir fome. Cada rolo saía diferente do outro, feito sob medida para o medo de quem ia morrer. 2 escribas vizinhos podiam ter versões completamente distintas do mesmo destino. Não era religião de manual único. Era um catálogo pessoal contra a aniquilação. Nem todo mundo tinha as mesmas opções para montar sua defesa no julgamento final. Repara na distância entre os 2 mundos. Um sacerdote rico como Ana encomendava um papiro de 23,6 metros, quase a altura de um prédio de 8 andares deitado no chão. Tudo ilustrado a cores, cada feitiço caprichado por um artista contratado. Uma família de classe média comprava algo bem diferente, um rolo pré-fabricado, mais barato, cheio de erros de cópia. Às vezes faltavam trechos inteiros, copiados às pressas por escribas menos experientes. Tinha até um espaço em branco onde deveria estar o nome do morto, preenchido às pressas quando a pessoa finalmente morria. A eternidade também tinha preço. Quem tinha dinheiro comprava um seguro caprichado contra o esquecimento. Quem não tinha, torcia para que o escriba não errasse o próprio nome no documento que decidiria sua existência para sempre. Um erro de caligrafia podia custar caro demais para ser corrigido depois. Essa desigualdade incomoda, e explica por que o nome que você conhece para esse texto está completamente errado. Segura essa, o nome Livro dos Mortos nunca saiu da boca de um egípcio. Nenhum escriba escreveu esse título em nenhum papiro. O nome original era Livro de Saída para o Dia. Esse título já muda todo o sentido da história. Quem batizou o texto foi um egiptólogo alemão chamado Karl Richard Lepsius, em 1842. Isso aconteceu séculos depois de qualquer escriba ter tocado num papiro desses. Ele escolheu um nome sombrio para um texto que os egípcios liam com esperança, não com medo. Lepsius nunca imaginou que esse nome sombrio ficaria colado ao texto por quase 200 anos. Você passou a vida achando que lia um manual sobre morrer. Os egípcios achavam que escreviam um manual sobre continuar existindo. Um manual sobre atravessar a noite e ver o sol nascer do outro lado.
O texto mudava de comprador para comprador, e também mudava com o tempo, isso é o que quase ninguém percebe. As raízes vêm dos textos das pirâmides, gravados em tumbas reais por volta de 2400 a.C. Depois vieram os textos dos sarcófagos, por volta de 2000 a.C., ampliando o acesso para além da realeza. Só no Império Novo, perto de 1550 a.C., o que você conhece como Livro dos Mortos ganhou forma final. São mais de 850 anos de ajustes, cortes e adições. Feitiços entravam e saíam de moda como atualizações de um software antigo, sempre tentando resolver o mesmo problema, como escapar do fim definitivo. Cada geração de sacerdotes deixava sua própria marca nesse quebra-cabeça sagrado. Você já viu terceirização de trabalho pesado? Os egípcios inventaram a deles para a eternidade inteira. O capítulo 6 convocava os Shabtis, pequenas estatuetas mágicas que trabalhariam no lugar do morto no além. Elas plantavam, colhiam, carregavam pedra sob o sol eterno. Na tumba de Tutancâmon foram encontradas 413 dessas estatuetas. Isso é mais funcionários do que muitas empresas médias têm hoje. Todos contratados só para sofrer a eternidade no lugar dele. Cada uma vinha gravada com um feitiço específico, pronta para responder quando fosse chamada pro trabalho. Curioso, enquanto isso, os embalsamadores jogavam fora o cérebro do morto durante a mumificação, mas guardavam o coração com um cuidado absurdo dentro do próprio corpo. Para eles, era ali, no coração, que morava a memória, a consciência, tudo que você foi em vida. Esse cuidado todo mostrava onde, para eles, morava a verdadeira identidade de uma pessoa. Só que nem Shabti, nem amuleto, nem coração bem guardado adiantava alguma coisa se o momento decisivo desse errado. No fim, existia um único instante que decidia tudo, a pesagem do coração. Seu coração, o mesmo que guardava sua memória inteira, era colocado numa balança dourada contra uma simples pena branca. Do outro lado esperava Osíris, sentado com um tribunal de 42 juízes, cada um cobrando um pecado específico da sua vida inteira, sem exceção, sem desconto. Nenhum papiro, nenhum feitiço, nenhum escaravelho sobre o peito salvava você se essa balança pendesse pro lado errado. Era o único julgamento que realmente importava, depois de tudo que você tinha vivido. A balança em si era simples, 2 pratos de ouro, um fiel no meio. De um lado, colocavam uma pena branca, a pena de Maat, deusa da verdade e da ordem cósmica. Do outro lado, colocavam o seu coração. Não o cérebro. Os egípcios jogavam o cérebro fora durante a mumificação, puxado em pedaços pelo nariz, sem cerimônia nenhuma. Para eles, o cérebro não guardava nada importante. Era só um órgão qualquer. O coração, esse sim, era limpo, embalsamado e devolvido ao corpo com cuidado quase religioso. Ali, acreditavam, morava tudo, sua memória, sua consciência, cada escolha feita em silêncio. Isso incluía até os momentos em que você achava que ninguém estava vendo. Osíris não julgava seus atos contados por você. Ele julgava o testemunho do próprio órgão que sentiu tudo. Sem filtro, sem desculpa, sem chance de editar a história. Se o fiel da balança se movesse pro lado errado, não vinha um segundo julgamento. Vinha Amit. Ela tinha cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseira de hipopótamo. Era como se juntassem os 3 animais mais temidos do Nilo numa coisa só. Ficava agachada ao lado do trono de Osíris. Ela devorava o coração ali mesmo, na hora, diante de todo o tribunal. Nenhuma súplica, nenhum choro conseguia deter esse bicho no meio do ato. O que vinha depois não era um inferno, nem outra chance. Era deixar de existir. Sem alma, sem memória, sem nome. Era chamada segunda morte, o fim de verdade. Nenhum egípcio conseguia aceitar esse destino. Não era medo de sofrer. Era medo de sumir do universo para sempre, como se nunca tivesse vivido. Nenhum escriba confiava só na própria consciência, por mais devoto que fosse. Ele sabia exatamente o que tinha feito na vida, cada mentira, cada favor cobrado, cada promessa quebrada. E era exatamente por isso que ele não queria que o coração falasse sozinho diante do tribunal. Melhor garantir um reforço, um seguro extra,
algo que calasse a testemunha mais perigosa de todas. A solução era colocar um amuleto em forma de escaravelho bem em cima do coração, antes de fechar as ataduras da múmia para sempre. Gravado na pedra, vinha o capítulo 30 do Livro dos Mortos, um texto quase cômico de tão desesperado. Ele ordenava ao próprio coração que não testemunhasse contra o dono. Que ficasse quieto. Que mentisse, se fosse preciso, para proteger quem o carregou a vida inteira. Pensa nisso, você passa a vida sabendo que está sendo observado por dentro. No fim, a única saída é tentar calar essa voz antes que ela fale demais. Não era um feitiço contra monstros externos. Era um feitiço contra você mesmo, contra sua própria memória, contra a verdade que carrega sem nem perceber. Anne sabia disso melhor do que ninguém. Como escriba real de Tebas, ele passou a vida administrando os registros dos templos, contando, catalogando, guardando a memória dos outros com precisão quase obsessiva. Quando chegou a hora de garantir a própria eternidade, ele não economizou, encomendou um papiro de quase 24 metros, rico em cor, cheio dos feitiços mais fortes que existiam naquele catálogo enorme. Na prática, comprou o seguro mais caro que o dinheiro egípcio podia pagar. E ainda assim, colocaram um escaravelho sobre o coração dele também, do mesmo jeito que colocavam no peito de qualquer pessoa comum. Porque nem o escriba mais preparado, o homem que conhecia cada palavra sagrada de cor, confiava plenamente na própria consciência diante de Osíris. Se até Anne tinha medo, você já pode imaginar o resto. É aqui que a história deixa de ser só sobre o Egito Antigo. Cada feitiço copiado, cada escaravelho encomendado, cada papiro pago a peso de ouro não era sobre chegar bem na morte. Era sobre viver sabendo que um dia você seria cobrado por tudo. O Livro dos Mortos nunca foi um mapa pro além, era um espelho apontado para a vida inteira de quem o encomendava. Cada linha copiada era uma tentativa de acertar as contas antes que fosse tarde demais, de organizar a própria consciência enquanto ainda havia tempo para isso. Os egípcios não corriam para fugir da morte. Eles se organizavam para enfrentar o julgamento de quem realmente foram, com todos os detalhes, sem esconder nada. E isso, você precisa admitir, é uma ideia que atravessa 3.000 anos sem perder força nenhuma. Os egípcios não temiam o corpo apodrecer, nem o tempo apagar seu nome da história. Temiam algo bem mais simples, que o próprio coração contasse a verdade sobre eles, sem filtro nenhum. E mais de 3.000 anos depois, você ainda carrega o mesmo órgão, batendo dentro do peito, sabendo exatamente o que fez. Essa é a herança mais estranha e mais humana que o Egito Antigo deixou para você. Se esse mergulho no submundo egípcio valeu a pena para você, inscreva-se, porque a próxima civilização também tentou vencer o esquecimento, e essa história eu ainda não te contei.